A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Pois não, amigos, mais uma vez aqui, Futebol em Rede Entrevista, mais um importante convidado, você que tem nos acompanhado, várias entrevistas à sua disposição nas nossas redes sociais, e hoje mais um personagem importante do futebol brasileiro, comigo sempre o nosso grande Fábio Seródio. Boa semana para todos vocês, ele já está aí, atrevidinho. Tudo bem, Seródio? Tudo bem, um abraço para você, Quartarolo, vocês estão vendo na tela o senhor Darcy Luiz Simon. Ele que tem o mais novo da turminha aqui, um jogador de futebol com passagem nos grandes clubes, os grandes estados do futebol brasileiro, com títulos importantes, com muita história legal para contar. Ele tem um apelido também que a gente vai explorar também ao longo do programa. Eu vou deixar para você que foi santista e ele jogou no seu Santos para fazer a primeira pergunta. É verdade. Olha, o Darcy é aquele tipo. Tudo bem, Darcy? Obrigado por aceitar nosso convite, viu? Tudo obrigado, bem amigos. Eu que agradeço ser lembrado. Que é isso. E esse sotaque a gente não esquece nunca. O negócio é o seguinte... Gauchês, cara, não tem como. Não tem. Você é aquele típico jogador da época, né? Que se jogasse hoje, só jogaria em grande time até na Europa, né? Porque realmente a disputa, a concorrência na época era muito grande. Era muito grande. Aí ele falou do Santos, que é o time que eu torço, realmente com muita honra e com muito profissionalismo defendeu aquela camisa. Mas, Darcy, dos times que você jogou, aquele mesmo que você falou, nesse realmente eu fui bem. Nesse eu fiz tudo o que podia fazer, e outros tiveram alguns percalços, faz parte do jogo, da vida, né, do atleta, mas aquele realmente você falou, nossa, esse realmente valeu a pena. Cara, foram vários, né? Eu tive boas fases em grandes clubes, mas eu sempre acentuo mais a fase do Atlético Mineiro, né, em 94, por ter atingido ali uma convocação à seleção brasileira, né? Então, mais devido a isso, mas tive boas fases também. No Santos foi fantástico, né? Se imagina, para mim foi um sonho, né, como um guri do interior aqui do Sul, chegar a Vila Belmiro, né, jogar com Cuca, Ricardo Rocha, Axel, Almir, Guga, aquela galera, todo aquele timaço que nós tínhamos no Santos, né, Veloso, goleiro, e eu ser capitão do time, né, botar a camisa 10 do Rei e capitão do time, né, isso foi uma honra muito grande, e, né, isso é inesquecível, isso não é para muitos, né, atingir algo assim. Então foi uma fase maravilhosa, mas eu sempre digo que a do Atlético Mineiro me levou à seleção brasileira, né, então eu fui muito bem ali no Atlético Mineiro, que a gente foi campeão também em 95, e aí eu sempre deixo o Atlético Mineiro em primeiro lugar, de repente por causa da convocação. Mas aí você está sendo injusto, Darcy, porque você tem duas Copas do Brasil, uma pelo Grêmio, uma pelo Palmeiras. Você foi campeão, além do Atlético Mineiro, foi campeão mineiro, você foi campeão paranaense, você foi tricampeão gaúcho. Não faltam títulos para você recordar e aumentar essa história. Não é só a camisa 10 do Santos que ele vestiu. Ele também tirou o Alex do time na época do Felipão, na Copa do Brasil, né? Que momento, hein, Darcy? Essa do Alex, cara, Alex é muito meu amigo, eu brinco com ele sempre. Quando eu mando a mensagem para ele, eu pergunto, adivinha quem é o único jogador que te deixou no banco na semifinal? Você lembra bem dessa história? Conta pra gente como que foi essa história, que foi uma surpresa para todo mundo. Eu acho que até pro Alex, quando o Felipão resolveu escalar você. Pois é, cara, eu não sei, até hoje eu tenho que conversar com o Filipão, mas eu acho que até para ele foi surpresa, uma coisa meio que em cima da hora. Não é possível que o time treina a semana inteira, né, para pegar o Santos na Vila, e o time é titular, lógico, era um time que era indiscutível, né, com o Rogério, com o Galeano, Alex e Zinho, né? Como é que ia jogar nesse time? Que jeito? Qual é outro meia que poderia jogar ali? Era um super time, e eu já era satisfeito só por ser reserva ali, né? Porque o Alex, a história do Alex, um gênio da bola, né? Grande caráter, grande pessoa. E aí, de repente, nós descemos a Vila,
mas já tudo montadinho, né, para pegar o Santos de Viola da época, e a gente foi meio como, né, sabendo toda a dificuldade que teríamos na Vila, que era um timaço o time do Santos naquele ano. E eu fui como reserva, né, o Zéias foi como reserva, e o Zéias ficamos né, alojados ali no mesmo quarto do hotel, e aquela resenha vai longe, né, e de repente umas 2 horas, mais ou menos, não me recordo bem, antes da gente ir para o jogo, o Filipão foi no nosso quarto, né, sentou e olhou para nós dois, aquela cara de preocupado, e falou: e aí, galera, como é que vocês estão? Falei: pô, tá louco, né? Numa semifinal, Copa do Brasil, o mundo inteiro vendo contra o Santos, que é isso? Estamos ligados na dificuldade, né? Disse assim: eu estou pensando em botar vocês a jogar. Falei: mas é lógico, se a gente está aqui, veio para jogar, né? Óbvio, né, Filipão? Ele falou: não, sair jogando. Falei: o quê? Você tá louco, Filipão? Como assim? Que conversa é essa? Não teve nenhum treino na madrugada, não, Darcy? Já aconteceu muitas vezes comigo, né, cara? O treino da madrugada ser sacado, mas colocado, que eu me recordo, assim, em jogo importante, acho que foi a única, né, cara? Isso aí eu conto em tudo que é lugar que... E aí o Filipão, né, foi no nosso quarto fazer essa pergunta para nós. Eu falei: homem, tu tá louco, Felipe? Tá falando sério? Não, o negócio é o seguinte. E aí explicou para nós por quê, né, o time que ele tinha na cabeça, né, só que ele não queria expor isso, né, antes, porque era uma surpresa. Ele também tinha que pegar o Santos de surpresa para não deixar com que, de repente, o treinador do Santos também, sei lá, de repente reavaliasse o seu time sabendo dessas mudanças. Então ele ficou na surdina, né, e acho que nem sei se o auxiliar do Filipão ou ninguém da diretoria acho que soube disso, só na hora que a gente foi entrar em campo, porque foi uma correria dentro do vestiário de diretoria e tudo mais, né? Uma surpresa foi para todo mundo, tanto quanto foi para mim e para o Zéias, que éramos reservas, né? Depois aí ficou no banco, acho que era o Arilson, que ia jogar mais adiantado, perto do Paulo Nunes, e Alex no meio, lógico, né? E aí ele tirou Arilson e Alex e colocou eu e o Zéias, né? Ele até explicou que, né, era um jogo importante para minha característica. Era um jogador de muita movimentação, de muita intensidade, e conseguia, né, ter fôlego para ir e voltar o tempo todo, e um cara goleador grande para segurar 2 zagueiros dentro da grande área seria o Zéias, né, e o Arilson e o Alex tinham uma característica um pouco parecida, né, então o Filipão achou por bem mudar completamente a característica do Palmeiras naquele jogo, né, e o Filipão nasceu para a lua, né, cara. Aí como é que foi o jogo? Né, um gol meu e outro do Zéias, não tinha nem como contestar o homem. Nem o Alex, nem o Arilson tiveram coragem de reclamar depois do jogo, né? Depois disso. Agora, é isso que eu queria saber, viu, Darcy? É claro que vocês sabiam que, né, nós somos reservas, estamos aqui para ajudar, eram jogadores importantes, o elenco era forte. Eu me lembro bem que eu cobri o Palmeiras na época. Aí você acaba entrando, e também o Oséias, que nunca foi um jogador desprezível. Muito pelo contrário, era um artilheiro, um jogador importante também. E por N razões e por circunstâncias táticas e técnicas, os dois não vinham jogando. Agora eu quero saber como é que foi o outro lado. O Alex e o Arilson, que saíram e que foram informados também na hora de pisar no gramado, praticamente. Ó, vocês não vão. Como é que foi isso? Cara, deve ser um choque. Aconteceu um episódio comigo, bom, aquele episódio depois o companheiro ali vai falar, né, do meu apelido, gerou aquele apelido, adivinha por quê? Coletivo na madrugada. Mirandinha não tinha nada a ver com história, mas, cara, dá uma indignação, assim, tremenda, né, porque fazem o coletivo na madrugada, não te chamam, né, só tu não fica sabendo. E uns minutos antes do jogo, tu fica sabendo que não vai ser jogando. Imagina, ainda mais um jogo grande, né? Como era esse, um jogo daquela importância, né? Eram o Palmeiras e o Santos eram praticamente 2 seleções, né? Só grandes craques dentro de campo. Então, imagina, o Alex e o Arilson queriam matar o Filipão e mais meio mundo. Mas fazer o quê, né? Somos comandados, né? A gente aprende ao longo dos anos a controlar, né, a ira do momento, a raiva, e transformá-la em algo positivo. É a única forma de sobreviver nesse meio.
Bom, o Quartarolo talvez não lembre, mas a final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Cruzeiro, ele cobriu o Palmeiras e eu cobri o Cruzeiro. Inclusive no jogo do Morumbi era a dupla de campo da Jovem Pan, éramos nós dois. E a pergunta que eu tenho para fazer para você é exatamente em cima do título da Copa do Brasil. Você já tinha vencido uma, fazendo parte do elenco do Grêmio contra o Sport, mas vencer a Copa do Brasil contra o Cruzeiro, o jogo chamou mais atenção, eram duas equipes maiores no cenário brasileiro. É o jogo que mais marcou, o título que mais marcou para você ou não? Cara, marcou bastante, né? Justamente por esse fator que tu comentou. Olha as equipes que eram, né? Você fazer parte, só fazer parte do elenco do time do Palmeiras, da Parmalat, daquele ano, já era complicadíssimo. Era um craque de seleção brasileira em cada posição, né? E contra o Cruzeiro, que também era uma máquina de time, né? Eram duas seleções, e o Santos também. Então, eu fazer parte, né, desse time, conseguir esse título da Copa do Brasil, né, dessa magnitude, né, foi maior do que o primeiro da Copa do Brasil, que foi 89 com o Grêmio, né, pelas circunstâncias, pelo meu momento, é o momento em que eu vivia no futebol, no Grêmio eu tive, né, eu cresci como moleque dentro do Grêmio, né, o Grêmio, eu sempre digo, foi meu pai, né, dentro do futebol brasileiro. Mas eu nunca fui um protagonista dentro do Grêmio. Eu sempre fui um coadjuvante. Eu era um jogador muito querido, um jogador muito voluntarioso, inclusive pela diretoria do Grêmio, em todas as diretorias, né? Mas eu não consegui me firmar assim, não consegui marcar uma história dentro do Grêmio, mesmo tendo permanecido, né, junto com base 8 anos no Grêmio. Então, as pessoas lembram de mim, mas quando falam do Grêmio, lógico, mas mais do que lembro de mim foram de outros jogos importantes que não foram pelo Grêmio. Então, eu acho que esse do Palmeiras, pela grandeza, né, e pelo nome dos atletas envolvidos, era um jogo maior, sim. Ô, Darcy, você tem aquele apelido, né, por causa do Mirandinha. Eu estava no Morumbi aquele dia, mas eu olho para você, desde a época a gente falava isso, né? Você é um cara acordado, você é um cara tranquilo, era um cara voluntarioso pela sua mobilidade. Porque hoje o voluntarioso é cara que não sabe jogar, né? Só sabe correr. Você era um cara que fazia o que a gente pode chamar hoje, se eu estiver enganado, você pode me corrigir, o tal de box to box, área a área. Por isso que o Felipão te escalou nesse jogo. Você tanto defendia bem como atacava e chegava fazendo gol. Ou seja, você já era moderno naquela época, né? Porque hoje o jogador, quando faz isso, nossa, que moderno, como se nunca ninguém tivesse feito isso. Então você era um jogador de uma utilidade incrível para o time, jogador que tinha boa técnica, jogador que não desperdiçava passe, um jogador que também ajudava na marcação. Se você analisar o time que você acabou de falar aí, ele fechou o meio e ainda ganhou um cara que chegava. Então por isso também que deu certo. E nesse jogo contra o Palmeiras, o Mirandinha era muito chato, né? E ele ficou segurando sua perna e você tentando se desvencilhar, e ele foi de uma grande infelicidade e você também. Você percebeu que o rosto dele estava na altura da sua chuteira? Bem resumido. Até um pouquinho antes da tua pergunta final, quando eu jogava no Grêmio, quanto a o futebol tem sua época, né? Hoje chamam de intenso, né? O Everton Ribeiro, para mim, o melhor bem em atividade hoje, né? Eu comparo muito com a característica que eu tinha, né? Porque ele não para em lugar nenhum, ele faz uma confusão tremenda no adversário, ninguém sabe como marcar ele, aonde marcar, porque ele movimenta muito, é muito intenso, muito participativo. E eu me lembro que na nossa época, quando eu era moleque, né, era um ponta bem aberto, chamavam de ponta bem aberto, bem ofensivo, agudo, e depois a coisa foi modernizando, e o outro ponta já tinha que ter uma característica de devagarinho fazer um falso ponta, vir fechando o meio, e isso eu já fazia, só que eu tinha dificuldade de ficar na minha ponta esquerda, no caso, que eu fazia o falso ponta, vinha para o meio, e eu volta e meia entrava como centroavante e ia lá para o outro lado, para a ponta direita. Aí eu lembro que o nosso capitão me chamava e me dava uma dura, Darcy, pelo amor de Deus, para na tua posição. Tu tá fazendo uma confusão tremenda, tu parece um peladeiro. E aí eu tinha que voltar para a minha posição, né? Aprender a guardar a posição. Então é engraçado, cara, quando a gente compara as épocas do futebol, né?
a modernidade do futebol hoje, né? Chamam de extrema e não para em lugar nenhum, e é uma movimentação intensa, é bem interessante, né? A mudança dessas épocas me chamou a atenção, porque eu trago isso, né? Levei isso para minha vida, as duras que eu levava, porque já era um jogador moderno e não sabia que o futebol se encaminhava para esse tipo de modernidade, né? E a Mirandinha, realmente, tu foi feliz na tua colocação, foi de uma infelicidade, né? Não sei se ele ou eu, porque eu paguei um preço tão alto, cara, por aquele lance, e eu jamais fui um cara violento, né? Eu fechava muito bem o meio-campo, ajudava bastante na marcação pela minha vontade, mas eu não sabia marcar. Eu não era um marcador e jamais fui um jogador violento, né? Tanto que no futuro, quando eu fui para São Paulo, né, joguei no Palmeiras, no Santos e em vários clubes do interior, né? Aí o pessoal da imprensa que me conheceu de perto começou a me redimir com a torcida do Palmeiras e com o estado de São Paulo, porque foi um lance infeliz, né? Mais da minha parte do que do Mirandinha, né? Porque não foi intencional, realmente eu não vi o Mirandinha, né? Que ele me travou a minha perna e eu de costas, e aí eu tentei me desvencilhar e pegar a bola e sair rápido, porque a gente estava perdendo o jogo, e ele me travou de novo a perna, mas só que ele estava sentado, e eu não percebi que ele estava sentado, e a minha perna solta, eu acabei largando para trás, né? Tipo como um coice mesmo, né? E por isso que me apelidaram de coice de mula, né? Porque foi realmente para trás, porque eu não vi, eu estava de frente para o gol adversário e soltei o pé solto para trás e dei bem no rosto dele, né? Então foi muito mais infelicidade e destino do que qualquer ato de violência ou intenção de machucar alguém. Você já conversou com ele depois de algum tempo ou nunca mais falou sobre o assunto? Através da imprensa eu consegui pedir desculpa a ele e tal, mas pessoalmente eu nunca tive mais contato com ele. Legal, você estava falando a respeito do Grêmio, da história tua do Grêmio. Você falou que não foi protagonista, mas, pô, peraí, jogava lá o Cuca, o Assis, o Lino, o time era difícil jogar, cara, não era assim tão fácil, não. Eu acho que você pode não dizer que não fez gol na decisão, que nem você fez em Curitiba. Mas você é um cara que tem história no Grêmio, sim, viu, Darcy? Sim, eu tenho uma história bonita no Grêmio, né? Não marquei como eu gostaria de ter marcado, tipo assim, como, né, esses grandes jogadores, né, marcaram o nome no Grêmio, mas sempre digo, né, o Grêmio me acolheu com 16 anos, né, foram 8 anos de Grêmio, né, convivi dentro de muitas diretorias, né, dentro do clube, e imagina quantos jogadores de qualidade eu peguei. Eu me lembro do Cristóvão, né, o Cristóvão hoje é treinador, Cristóvão Borges, aquilo era um craque, né, e eu me lembro que era moleque, eu subi profissional e ele me aconselhava. Eu peguei Bonamigo, Luiz Carlos, Osvaldo, China, cara, aquela galera do Campeonato Mundial de 83, eu peguei a maioria deles. Então, se imagina o legado de professores que eu tive, e tudo gente de altíssimo caráter, né, para ensinar nós que éramos moleque, para nos ensinar e a gente aprender. E eles me aconselhavam bastante. E nesse time do Grêmio aí, aliás, tem uma curiosidade. Você jogou com o Cuca no Grêmio e jogou com o Cuca no Santos. Quando você chegou, o Cuca tem uma amizade muito íntima com você, porque você perseguiu o Cuca. Ele deu mais trabalho para o Cuca no time que jogava o Cuca do que contra o Cuca. Eu tenho contato com o Cuca até hoje, a gente brinca, somos amigos, sim, torço por ele, né, nosso treinador do Santos hoje, e ele sempre conta uma história, quando a gente se encontra, ele fala Darcy, fugitivo, deixa eu contar essa, né, em Santos eu fui sozinho, era casado na época, hoje eu não sou mais, né, sou divorciado, aí eu posso contar, aí a gente foi, depois de um jogo, a gente foi para a baladinha, né, eu e Cuca, e aí a gente sentado na boate, naquela mesa, bem tranquilão, e daqui a pouco o Cuca me cutuca, fala assim, Darcy, não olha para trás, vai para baixo da mesa. Tinha aquelas toalhas de restaurante na mesa, né, comprida, e eu me fui para debaixo da mesa, adivinha quem foi me buscar na baladinha? Aí o Cuca dá risada até hoje, a mulher foi lá na balada me buscar, nos achou, e eu me escondi embaixo da mesa, até hoje ela me procura, onde está o Darcy? Não estava na balada, mentiram para ela. Quer dizer, Seródio, ele se apresentava em todos os lugares do campo. Mas é jogador inteligente, não pode deixar assim, né? Hoje em dia o cara dá festa, o cara entra com o celular para fotografar, não precisa disso. A molecada
com os mais velhos desse aspecto. Ô, Darcy, já que você falou que jogou no meu Santos, e eu reconheço que jogou bem, fala pro Fábio Seródio, que é São Paulino, que esse pessoal não acredita. Aquela camisa 10 pesa um pouco mais? Ixi, não, aí tu mexeu numa coisa séria, né? Cara, assim, ó, eu não sei se é algo místico, né? É claro que é psicológico, né? Quando você está perto de alguém que tem uma história, né, desse tamanho, né? Um ser humano como é Pelé. E eu também tive um prazer extra. Eu morava num prédio em Santos, onde os pais deles moravam um apartamento acima do meu, e volta e meia eu encontrava ele, né, no elevador. Né? A simplicidade de um gênio da bola, né, me chamou muita atenção. Não fiz uma amizade com ele, mas toda vez que a gente se encontrava no prédio, a gente trocava uma ideia, falava sobre o Santos. Né? Então, com certeza, né, quando eu vestia aquela 10, parecia que tinha um peso a mais, tinha um compromisso a mais, sim, né, porque fica inevitável, né, de qualquer órgão da imprensa não comentar, né, quem veste a 10, e aí os repórteres falam o quê, os comentaristas falam o quê? Salva as devidas proporções, né, a comparação é injusta, e realmente, né, então se torna um peso você usar aquela 10 assim. Agora, tem compensação. Você usou a 10 do Pelé e tem muito orgulho disso, mas você também usou a 10 do Paulinho Kobayashi, você usou a 10 do Soteldo. A gente falava assim. Ele perdeu a compostura agora, vai. Quando jogava o Paulinho Kobayashi com a 10, eu ainda era repórter da PAN, eu dava escalação e falava assim: e Paulinho Kobayashi, o melhor japonês que já vestiu a camisa 10 do Santos. Aí ele ouvia, às vezes, os caras iam falar com ele, tudo bem. Aí um dia ele falou assim: pô, você tá me sacaneando, hein? Eu falei, por quê? Paulinho Kobayashi, o melhor japonês que já vestiu a camisa 10 do Santos. Aí ele falou assim, pô, mas só fui eu. Eu falei, pois é o melhor. Maldoso. É isso. Escuta, ele era bom jogador também. Eu prefiro esse aí. Darcy, você falou do Atlético Mineiro, lembrou que foi na época que você foi chamado para a seleção. Lá você jogou com o Tafarel, com o Euler, com o Éder, eu acho que chegou a jogar com o Éder. O Éder Aleixo, com certeza. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso daí. Primeiro, a convocação para a seleção e aquele time do Atlético tá cheio de estrela. Tinha Paulo Roberto. O time era bom, viu, Quartarolo? Ótimo. Tínhamos um time bom, né? O Cruzeiro também era aquela máquina, mas naquela época, cara, sinceramente, qual é o time brasileiro que não tinha um timaço, né? Se você for ver, cara, para você jogar num time grande do futebol brasileiro, você vai citar aqui 10 camisa 10, um igual ao outro. São gênios, né? Então, hoje, né, tá bem limitadinho dos camisas 10 antigos que tinham, né? E o grupo de atletas, até porque o que me chama a atenção é que o jogador de seleção brasileira de antigamente não saía do país, ele ficava no Brasil. E isso atraía a torcida para o campo, né? A paixão pelo seu time, né? A permanência dos grandes ídolos no seu time. E nós fizemos um time muito forte também no Atlético Mineiro, com Éder Aleixo no grupo. Éder Aleixo já era um veterano na época, né? Mas a inteligência, né? O passe, o chute, né? A enfiada de bola que o Éder tinha era uma coisa única que eu vi na minha vida. Eu já joguei com tanta gente, mas me chamava muita atenção o Éder, em meio centímetro, ele precisava para te enfiar a bola e te pifar para te deixar na cara do gol adversário. Né? Então, isso me chamou demais a atenção, a qualidade, né, de inteligência, de raciocínio do Éder Aleixo, né, porque ele já era veterano. Eu me lembro que o Levir Coupe, ele montou uma estratégia no Atlético Mineiro, botou o Éder numa função onde ele não precisasse correr muito, ele já era veterano. Ele montou um esquema todo em cima do Éder Aleixo, do passe do Éder Aleixo e das faltas que ele batia. E deu certo com uma perfeição muito grande. Porque o Éder era muito inteligente, ele não precisava correr muito, né, porque o passe dele era perfeito, o chute. Né, então, eu me lembro que quantas e quantas vezes eu também era um meia de penetração, né, de buscar espaço, se eu tivesse alguém que fizesse essa função de enfiar a bola, e o Éder fazia isso com perfeição. Por isso que o Atlético Mineiro funcionou naquele ano. E quem te levou para a seleção?
Zagallo. Foi numa convocação, eu acho que foi mais para dar uma satisfação, né, ao povo mineiro, né, devido à boa fase do Atlético, não foi nem tanto, né, por eu ser, né, um dos grandes jogadores, de repente, naquela posição, mas mais para dar uma satisfação para a torcida do Atlético, porque realmente eu fiz um campeonato excelente, né, fui eleito em Minas, né, como o atleta destaque do ano, né, na competição no Campeonato Mineiro, enfim, né, teve algumas coisas aí que fizeram chamar atenção, mas eu sempre digo, né, foi para dar uma satisfação que alguém do Atlético Mineiro tinha que, naquele ano, ser convocado para a seleção brasileira para valorizar. E, graças a Deus, na época, fui eu, para minha surpresa. Esse é o pão de queijo gaúcho que o Zagallo teve que engolir, viu, Quartarolo? Mas o Zagallo, eu adoro o Zagallo, a gente sempre fala do Zagallo com muito carinho, né? Além de ser campeonista como jogador, como técnico, às vezes havia muito preconceito contra ele aqui em São Paulo. Ele veio treinar português e aconteceu mais ou menos o que aconteceu com você depois. A imprensa, conhecendo mais a pessoa, percebe como ele era. E era realmente uma pessoa extraordinária, hoje já está aposentado. E isso que eu queria perguntar, né? Porque houve muita injustiça com o Zagallo através do tempo. É claro que você foi para a seleção, não teve aquela convivência duradoura com ele, né? Mas ele, falavam assim, ele não ganhou a Copa de 70, porque com aquele time qualquer um ganhava. Aí 74 foi quarto, a culpa é do Zagallo. Ou você ganha junto ou perde junto. Eu falava isso sempre, né? E o Zagallo realmente uma pessoa que... E quando você citou aí aquele ponta que fechava no meio, para ajudar o meio, para povoar o meio, você sabe que o Brasil de 58, e era o Zagallo, era a cara do Zagallo, o Zagallo foi o primeiro a fechar para o meio, que na época foi convencionado como se fosse uma coisa já moderna, mudando o futebol. Ou seja, taticamente ele tinha as suas ideias. É claro que a sua maneira de trabalhar. Como é que foi a sua convivência? Acho que não foi muito duradoura, mas com o Zagallo. Sim, foi bem rápido e curta, né? Foram 3, 4 dias que a gente teve contato, mas o que eu pude perceber é que, né, era uma alma de pessoa, era aquele paizão dos atletas, né? Aquele tratamento, né, educado, fino, com o grupo de jogadores, tratava todo mundo da mesma forma, né? Pelo pouquinho contato que eu tive com ele, realmente era uma pessoa, né, fantástica dentro do futebol. Com certeza só tem coisas bacanas e carinhosas dos atletas que trabalharam com ele para falar dele. Ainda a respeito da história do Darcy no futebol, Quartarolo, ele é um pouco humilde, fala que não foi protagonista, mas vestiu a 10 do Pelé, teve a sua história no Santos, no Palmeiras, em relação à Copa do Brasil com o Felipão, mas teve uma decisão de campeonato que ele foi o protagonista. Foi a final do Campeonato Paranaense entre Curitiba e Paraná Clube. O Paraná Clube, se eu não me engano, era dirigido pelo Márcio Araújo, que hoje é auxiliar do Fernando Diniz. Eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errado. E você era dirigido pelo Abel Braga, Darcy? Sim, Abel Braga. O que aconteceu naquela decisão, você lembra? Ixi, lembro, homem. Foi a maior marca, né, na minha vida dentro do futebol brasileiro. Né, por incrível que pareça, foi no Curitiba. Né, dadas as circunstâncias, né? Você sabe que quando tem que acontecer uma marca na vida de alguém, precisa acontecer um contexto, né, um conjunto de coisas, né, dentro de um contexto todo, e aí a coisa se torna, né, mágica e gigante, né, tudo fora do normal. Né, eu fui contratado depois da minha campanha no Palmeiras de 98, eu fui contratado pelo Curitiba, então se imagina o peso da minha contratação para o Curitiba. Né, e de um mega time do futebol brasileiro, conhecido mundialmente, né, onde eu deixei Alex no banco na semifinal, né, de repente eu vou para o Curitiba, onde Alex havia sido gênio, né, da onde ele saiu. Então, se imagina o peso que restou para mim, né, chegar no Curitiba para fazer aquele Darcy que eles conheceram no Palmeiras, né, na história aí. E aí em Curitiba eu fui muito bem, né, muito bem recepcionado. E aí ao longo da caminhada as coisas, né, do atleta de futebol, do profissional são fases, né, cara? A gente não vive sempre uma fase só, são muitas fases, muitas etapas. E a pior de todas elas eu vivi quando eu morava em Curitiba, né? E depois a coisa começou a desandar, descambar. O time já começou a não ir tão bem, a torcida começou a cobrar, como todos os times, né? A coisa acontece. Aí eu tive uma lesão
no pé esquerdo, né, uma lesão de estresse que vocês conhecem, né, que é detectada só pela tal da cintilografia, que eu nem sabia que existia esse nome maluco aí na época, né? Eu sei que fratura raio-x detecta, né? E foi o que foi feito, né, pelo departamento médico e jamais foi detectado nenhum tipo de fratura. E eu conseguia treinar, mas com muita dor, né? Chutar com esse pé eu não conseguia, isso começou a me limitar e começou a demorar 15, 20 dias, um mês, 40 dias, e não tinha jeito de curar. E aí eu comecei a entrar em desespero, e aí algum diretor do clube, não me lembro quem foi, decidiu ir na imprensa e salvar a pele do clube, pegando o Darcy como bode expiatório, né? Largando na imprensa que Darcy não merece vestir a camisa do Curitiba porque está fazendo corpo mole e quer ir embora. Por isso que está se fazendo de lesionadinho e não sei o quê. E aí se imagina como é que ficou o Darcy, aquele que o torcedor conhecia do Palmeiras, né, morando em Curitiba. E naquele mesmo turbilhão que a minha vida se transformou, aquele inferno, né, eu não podia mais pôr o pé na rua, onde eu era mercenário, né, lesionado, o time, né, numa descida, descendo uma ladeira, não estava bem. E aí eu vivendo aquele clima, e aí nasce meu filho, meu segundo filho, o Thiago, nasce naquele turbilhão todo, naquele mês, né, com um problema cardíaco, nasceu entre a vida e a morte, né, e aí ficou praticamente 40 dias, logo que nasceu, 40 dias na UTI, né, internado entre a vida e a morte todos os dias, e então, né, aquele contexto da minha vida foi uma coisa muito forte, né, e isso tudo eu consegui, né, gradativamente vencer a recuperação do meu filho, né, nesse meio tempo todo, daí o treinador foi demitido, não me lembro quem era, aí chegou Abel Braga, aí Abel me chamou no canto, conversou comigo, né, ele disse, Darcy, conheço tua história, te conheço como caráter já, né, há muitos anos, né, me conta a verdade, o que está acontecendo aqui, porque o que eu tenho visto da imprensa, Darcy, é horrível, né, tu não tem mais clima para permanecer no Curitiba. Falei, por isso que eu estou indo embora, Abel. Eu falei, eu estou indo embora porque não tenho mais clima, não consigo mais nem sair na rua aqui. Eu estou com uma lesão no pé que ninguém descobre o que é e eu não consigo mais jogar. E me chamam de mercenário, por isso que eu estou indo embora. Mas, Darcy, eu queria muito contar contigo. Cara, tu é importantíssimo. Eu tenho esquema para o Curitiba aqui que tu faz parte do processo. Tu tá mesmo lesionado? Eu falei, cara, eu não sei, eu não consigo jogar. Ele falou assim, você sabe o que vamos fazer? Vamos para São Paulo fazer exames lá em São Paulo. Falei, opa, vamos embora. Aí fui para São Paulo com os amigos, fiz exames e detectaram a minha fratura. Entendeu? Aí eu peguei os exames, fui para Curitiba e fui para a imprensa. Aí larguei a bomba na imprensa eu, né, para me defender. E aí amenizou aquela situação toda, né, porque aí viram que Darcy não era mercenário, Darcy estava com o pé quebrado, enfim. Aí o Abel foi na imprensa, me defendeu, e nós juntos, então, construímos uma história dentro do Curitiba, né, nesse sentido. Aí nós começamos, na chegada do Abel, a construir esse título. Né? Então foi, cara, dar um livro recheado de detalhes que são inacreditáveis. Né? E aí eu comecei a minha recuperação gradativa, comecei o Abel me incentivando, me apoiando, e eu viajava junto com o grupo, mesmo lesionado, viajava junto com o grupo, devido à circunstância em que eu vivi e a situação em que meu filho se encontrava. E aí ele usava isso para injeção de ânimo, para, né, para botar o grupo focado e tal. Pô, o Darcy está aqui, tá nos incentivando, talvez a gente volte a Curitiba, o moleque dele já está morto, entendeu? Está na UTI, já faz 10 dias, faz 15 dias, faz 20 dias e nada, né, entre a vida e a morte, o Darcy está aqui, então, gente, olha a importância, né, e todo mundo tem que estar focado nesse jeito. Então, a gente começou a construir uma história em Curitiba. Né, e aí era um super campeão paranaense, né, porque eram 3 jogos a final, nós e Paraná e tinha um timão também, né, e o Paraná era favorito na época pelo retrospecto do Campeonato Paranaense, e aí eu já conseguia treinar, ainda com um pouco de dor, tal, limitado, porque era uma fratura, mas eu já conseguia treinar. Aí no primeiro jogo eu não fui nem para o banco, mas eu estava sempre no grupo. Aí nós revertemos a vantagem, ganhamos de 1-0 no Couto Pereira, e aí nós transformamos a vantagem do empate de 3 jogos deles para a gente jogar por 2 empates, porque ganhamos de 1-0 o primeiro jogo. Aí fomos lá para Capanema jogar o primeiro jogo, aí eu já fiquei no banco, já estava melhor, mas não a 100%, já fiquei no banco, e aí empatamos 2-2. E aí, para o próximo final de semana, então, era o terceiro jogo, que era a final de tudo. E aí nós jogávamos pelo empate novamente.
né? E aí a gente estava no hotel, e aí para a saída do hotel para o Couto Pereira, me esqueceram no hotel. É só para você ter noção, cara, não tem cabimento. Se descrever um livro Como e te colocar... esqueceram? Não, é inacreditável. Aí, não, me esqueceram, literalmente não iam me esquecer, porque o ônibus arrancou, era muita gente no hotel, e eu acertei a minha conta lá rapidinho, e aí, enquanto isso, já tinham fechado a porta do ônibus e o ônibus tinha arrancado. E aí, quando eu saí, o ônibus já estava quase uma quadra indo embora. Aí eu corri para o meio da rua com a minha mochila nas costas, fiz os gestos, né? Se ele não me vê no retrovisor, eu tô lascado, vou para o campo de táxi, né? E aí o motorista parou, né? Me viu lá na frente, a 50 metros, ele me viu, parou. Aí eu dei o trotinho, né, cara? Cheio de vergonha, né? Atrasado, né? O mais veterano, né? O mais experiente atrasado na final, para acabar, né? Eu falei, vou ter que dizer alguma coisa aqui para me redimir com o Abel, né? Porque senão eu vou levar uma mijada. Aí eu entrei no ônibus, aí dei uma dura no Abel ainda, né? Cheio de moral. Falei, pô, Abel sentado no primeiro banco, a comissão, presidente, todo mundo, ônibus cheio, né? Eu falei, pô, Abel, brincadeira? Você não quer ser campeão, não, pô? O cara que vai fazer o gol do título e deixar no hotel? Vocês estão loucos, vocês não querem ganhar mesmo, né? E fui sentar. Assim eu me escapei da mijada, né? E aí depois, quantos anos depois o Abel foi embora e tudo mais, né? Cada um foi pro seu lado. Aí uns anos depois eu encontro, né, o Abel, o Leomir, num hotel em Porto Alegre, e o Leomir me questionou, falou assim, sabe por que naquele jogo o Abel te colocou naqueles minutos finais? Eu falei, sei lá, cara, me conta, né? Tô curioso, por causa daquilo que tu falou no ônibus, quando tu entrou no ônibus. Hoje ele disse assim, o Abel até hoje usa isso aí nas preleções dele, para dizer um cara focado para ganhar um título e para entrar preparado psicologicamente para fazer um gol, né? Porque já haviam sido feitas 2 substituições, acho que já no primeiro tempo, e eram 3, e nós tínhamos no banco um atacante, Robert, acho que depois foi para São Paulo jogar por lá, era um atacante muito rápido, que era o que precisava naquele jogo, um atacante rápido para fazer correria, porque era uma loucura aquele jogo, né? E só tinha mais uma substituição, e o Abel Braga chamou o Robert para o lado do campo, né, e começou a conversar com ele para dar as instruções, né, e de repente o Abel olha para mim, dá de longe, e para de falar com o Robert e me chama com a mão, vem, e aí ele lembrou aquilo que eu tinha falado no ônibus, e aí ele me chamou e disse assim, fala Abel, o que tu quer? E aí o Abel começou a gritar palavrão de treinador, aquela coisa toda, né? Pô, Darcy, o jogo tá 1.000.000 por hora, como é que tu tá? Tu não jogou mais, cara, depois tu tá, como é que tu tá? Tu tem condição? Fez aquele griteiro, eu falei, Abel, me coloca que nós ganhamos o título. Então entra, porra, ele gritou. Aí o Robert voltou para trás do gol, e o Darcy entrou lá e fez o gol do título. Que coisa, que história maravilhosa, hein? Parabéns, parabéns. Com detalhes, né? Detalhes saborosos. A vida do jogador é essa. Quer dizer, o cara perde o ônibus, mas não perde o jogo, amigo. É aí que interessa. Você sabe que o Alberto, aquele atacante que jogou no Santos com o Leão em 2002, ele era o centroavante do time. No jogo que ele ganhou, que o Santos ganhou de 4 do Corinthians, no Pacaembu, e ele fez um gol de bicicleta. Ele perdeu o ônibus e veio com um carro também, táxi de lá de Santos ao Pacaembu. E o Emerson Leão era o técnico. Ele chegou assim e falou, ele vai me encher o saco, não vai me deixar jogar. O Leão era muito chato, aliás, é nosso amigo, adoramos ele, mas ele continua chato, assim como eu também sou. Aí o Alberto chegou, foi entrando, aí ele reuniu o pessoal e falou assim, e aí, Alberto? Pô, professor, desculpa, eu vim para jogar, então você vai jogar. O cara fez tudo no jogo, né? Quer dizer, são coisas que parece que estão escritas, estão fora do script, né? Porque não é assim que acontece. Mas a minha pergunta final, porque você é um papo maravilhoso, dá para fazer 3 programas com você. A minha pergunta final, eu vou trazer a sua experiência de grande jogador, que eu considero assim, para a atualidade, né? Você gosta do VAR? Que rabo de foguete, né? É mais ou menos que nem aquela, né? Que tu tá assistindo o jogo e fala, até minha avó fazia. Né? Hoje a gente fala assim, cara, esse impedimento até minha avó viu, cara, não é possível. Precisa o VAR. Não é nem VAR, é marvado. Atrapalha o jogo. Você não gosta, não, é?
Não gosto, cara, tá louco. Atrapalha demais, cara. Se fosse um pouco mais dinâmico, acredito sim que faz justiça hoje, mas aí você, por causa de 1 centímetro, você puxa a linha aqui, puxa a linha ali. Eu acho que tirou um pouco da essência do futebol, mas que ficou mais justo, ficou. Aquele negócio que eu sempre falo, né, Seródio? A gente não fala em qualquer rede, mas aqui a gente pode até falar com cuidado. É o cara que está lá 1.000 por hora, o casal está lá 1.000 por hora, o cara bate na porta. Aí fala assim, não, agora pode continuar. Já era. Agora, antes de fazer a última pergunta, tem uma curiosidade. Essa linda história que você contou do título do Coritiba, o gol você fez com o pé fraturado? Não, foi com o outro. Foi com o direito, foi uma chapinha com o pé direito. Se fosse com o fraturado, não sei se ia conseguir, não. E ainda me doía, por incrível que pareça. Mas olha, a história é linda. Quando muda o tempo, ainda dói, né, Darcy? Oxe, tá louco. Bom, Darcy, você trabalhou com vários caras. Agora eu ia te fazer a pergunta sobre quem é o técnico que mais marcou você, porque tem o Filipão, colocou você no lugar do Alex. Você foi campeão com o Evaristo, foi campeão com um monte de treinador, com o Levir Coupe. Mas eu acho que se eu perguntar, você vai falar que o Abel era o melhor técnico, né? Melhor, cara, é difícil de dizer, né? Porque o motorista do ônibus era melhor. Eu acho que o motorista teve uma porcentagem boa no título de 99. Mas agora, eu trabalhei com todos os grandes nomes, né, do futebol brasileiro. Como treinadores eu trabalhei, né, o Vanderlei, o Filipão, o Abel, né, toda essa galera, o Muricy. Cara, eu trabalhei com todos eles, né, cada um com o seu jeito de ser, mas eu consegui tirar boas coisas de cada um para minha carreira. E o Evaristo era o mais engraçado de todos. Darcy, vamos lá, Darcy! Sim, o Evaristo dizia assim, ó, quando a gente vinha voltando do aeroporto com o ônibus para casa, para pegar o carro, para ir para casa, ele dizia, aí, turma, liguem para as nega véia agora, hein? Para dar tempo do cara fugir, não quero ninguém se separando não, hein? É o Evaristo. Evaristo, que técnico do Corinthians em Salvador, levando o time para o último treinamento na Fonte Nova, passou na frente de uma praça, tinha um monte de garoto jogando bola, ele virou assim, motorista, para o ônibus, o treino vai ser aqui hoje, quanto esses caras? O Rincon falou para ele, o senhor ficou louco? Tá com medo, hein, negão? Tá com medo. Maravilhoso. Esse é o Evaristo, fantástico. Obrigado de coração por você atender a gente ficou muito feliz em ver você e muito mais contente com as histórias maravilhosas que você contou pra gente, viu, Darcy? Eu que agradeço o carinho de vocês aí. A gente sempre fica emocionado, né, por tantos anos e a gente continua sendo lembrado, né, porque construiu uma história bonita. Agradeço a vocês. De minha parte também, só tenho a te agradecer, Darcy, você realmente tem uma história muito bonita no futebol, e como tantos outros personagens aqui, porque nós da imprensa temos essa mania de ficar sempre lá falando do Ronaldinho, do Pelé, que merecem, é claro, mas tem tantas histórias maravilhosas do futebol brasileiro, né? De jogadores bons, de categoria, que ajudaram, que tem títulos, inclusive, como você tem de monte também. Você realmente foi um bom jogador, um ótimo jogador, repito, se jogasse hoje, já era muito moderno na época, jogaria fácil um monte de time, e daí sim iria para a seleção, com certeza. Porque estamos procurando lá um volante que saiba sair de trás e chegar, viu? Sessão do Casemiro tá difícil, mas vai chegar lá. Olha, só tenho a te agradecer, a pandemia ainda não foi embora, se cuide, nós que somos do grupo de risco, eu particularmente, vamos nos cuidar e te agradeço demais. E olha, olhando para você, porque a gente, quando vai ficando velho, olha no espelho e fala, nossa, o cabelinho branco, o cabelo foi embora. Seródio, o cara tá mais bonito hoje que naquela época, tá bem arrumado, bem apessoado. Eu falei pra ele. Se ele não pinta assim perto da orelha, ninguém ia perceber que ele ficou mais velho. Não, mas tá bem mesmo, parabéns, viu? Obrigado, Darcy. Prazer. Prazer é todo meu. Darcy que jogou no Palmeiras, do Santos, no Grêmio, no Atlético Mineiro, Seleção Brasileira, campeoníssimo pelo Coritiba, história maravilhosa que ele acaba de contar aqui, no Futebol em Rede Entrevista. Até a próxima. Obrigado, Darcy. Fábio Seródio, um abraço para você também. Um abraço e olha, não esqueça, venha para a rede você também. Obrigado, Darcy. Tchau, tchau.